Zagueiro que já foi de seleção brasileira sem clube em 2024. Fim da novela Mateuzinho. Mbappé diz não ao Paris Saint-Germain. Vasco contrata volante de seleção argentina, destaque no pré-olímpico. Barleta, ex-Corinthians, tem nova oportunidade em time paulista. Informações do mundo do futebol agora nesse vídeo. Rodrigo Caio não acertou com ninguém após a saída do Flamengo por dois motivos. O Flamengo contratou o zagueiro por 22 milhões do São Paulo, ex-clube do Rodrigo Caio. Vestindo a camisa do Flamengo foram 132 partidas com 3 gols marcados. Rodrigo Caio foi um reforço do ano de 2019, um dos primeiros do presidente Rodolfo Landim, como presidente do Flamengo. Ele chegou após não ter um bom relacionamento com os torcedores do São Paulo. O Flamengo contratou ele por 22 milhões pagos ao São Paulo. Pela camisa do Flamengo, o Rodrigo Caio conquistou 2 brasileiros, 2 Supercopas, uma Copa do Brasil, 2 Conmebol Libertadores, se tornando um dos grandes ídolos do clube dos últimos anos. Apesar de muitos títulos, as lesões atrapalharam seu segmento no rubro-negro, e com esse histórico também não está pegando bem no mundo da bola. Sua saída foi anunciada em dezembro e o zagueiro até hoje não assinou com nenhum novo clube. Há conversas de que o zagueiro foi levado ao Grêmio no mês passado, passando por uma avaliação aí do Renato Gaúcho. Apesar de ser um ótimo jogador, a diretoria preferiu não investir na contratação do atleta por conta do seu histórico físico. Rodrigo Caio passou por muitas contusões e seria um risco pelos moldes pretendidos do zagueiro. O fator financeiro também pesou na contratação dele pelo Cruzeiro. O Cruzeiro ofereceu um contrato de produtividade para o atleta. Ele começaria recebendo pouco, mas conforme fosse jogando, seus vencimentos aumentariam. O jogador preferiu não aceitar esse tipo de oferta, querendo receber vencimentos fixos e fora da realidade, que o clube comandado por Ronaldo Fenômeno gostaria de pagar pelo jogador. As últimas temporadas não foram boas para o Rodrigo Caio. Com a camisa do Flamengo foram 3 lesões que o tirou dos gramados por uma série de jogos consecutivos. A última foi em 2022, onde o zagueiro ficou 174 dias fora do gramado, desfalcando o Flamengo por 35 jogos. Antes da chegada do Tite, o Rodrigo Caio foi utilizado em 2023 pela última vez, em abril, em uma partida contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Depois disso, o zagueiro nunca mais tinha entrado em campo. Com o Tite no comando, Rodrigo Caio voltou a atuar na partida contra o Santos no início do mês. Depois disso, o jogador entrou em todos os jogos do rubro-negro, exceto na última partida contra o Fluminense. O Rodrigo Caio disse: "Encerrei um ciclo importantíssimo na minha carreira e que fui muito feliz. Acho que para mim isso é o mais importante. Agora em 2024 é a gente aguardar e esperar que será melhor para a minha carreira, com muita paciência e muita calma para tomarmos a melhor decisão." Bom, espero que ele fique longe, das lesões, que é um baita de um jogador, um zagueiro que, em condições físicas normais, cairia bem em qualquer time. Corinthians avisa a diretoria do Flamengo que desistiu da contratação de Mateuzinho. O lateral que chegou até a treinar no Corinthians vira a opção do rubro-negro para a disputa do Campeonato Carioca. O Corinthians desistiu da contratação de Mateuzinho do Flamengo depois de não chegar a um acordo com relação aos termos propostos pelos cariocas para um empréstimo válido por uma temporada. O próprio presidente comunicou oficialmente às partes interessadas a desistência. O Flamengo já avisou ao Mateuzinho que o atleta tem que se reapresentar ao clube entre terça e quarta-feira. O atleta de 23 anos que já vinha treinando no CT Joaquim Grava será integrado ao grupo que enfrentará a Portuguesa no próximo sábado pela 4ª rodada do Carioca. O Corinthians exigia alguns ajustes nos termos apresentados pelo Flamengo, não concordava com o valor dos direitos econômicos. O Flamengo estipulou 11 milhões de euros, 50 milhões de reais por 100% dos direitos. Queria que fosse colocado na taxa de vitrine em caso de venda, e também colocava cláusulas que permitia ao Flamengo chamá-lo de volta a qualquer momento. Aí também ia ficar complicado para o Corinthians, hein? No início das negociações, o Flamengo nem falava em valores fixos por direitos econômicos. Viu o empréstimo com possibilidade de fazer o jovem crescer e voltar em outro patamar. Mateuzinho foi revelado pelo Londrina, chegou no Flamengo em 2019. Ficou na equipe sub-20 e estreou no time principal em setembro de 2020. Disputou 152 jogos com a camisa do Flamengo. Atualmente é um dos 3 laterais direitos do elenco, disputando posição com Varela e Wesley. No Corinthians, o Mateuzinho era considerado um reforço muito importante para disputar a posição com o Fagner, atualmente com 34 anos. O
O lateral do Corinthians oscilou bastante em 2023 e a diretoria esperava contar com mais um jogador para a lateral. Mbappé comunica ao Paris Saint-Germain que vai sair do clube ao fim do contrato. O atacante francês deixou ciente a diretoria sobre essa decisão, segundo a imprensa francesa. O destino mais certo para o Mbappé seria o Real Madrid. O seu contrato encerra em junho e o Mbappé já deixou claro para a diretoria que não joga mais pelo Paris Saint-Germain. A informação foi dada por diferentes veículos dos jornalistas franceses nesta quinta-feira. Segundo os jornalistas, Mbappé cumpriu uma promessa ao presidente do Paris Saint-Germain. Ele foi o primeiro a saber se Mbappé ficaria no clube sim ou não. Segundo informações, essa conversa foi na terça-feira, no próprio centro de treinamento. O próprio Mbappé pediu para que não fizesse uma nova proposta para tentar segurar ele no PSG. De acordo com jornais franceses, no início de fevereiro, Mbappé decidiu se transferir para o Real Madrid no meio do ano. Existe também um rumor que em junho do ano passado o atacante francês havia enviado uma carta para o Paris Saint-Germain, desejando que não houvesse uma renovação por mais uma temporada, mantendo um vínculo com a equipe francesa até junho de 2024. Mbappé chegou no Paris Saint-Germain em 2017 com 18 anos de idade, emprestado pelo Mônaco, depois de ter sido um dos destaques do título, na temporada francesa 2016-2017. Na época, o Paris Saint-Germain pagou 180 milhões de euros, cerca de 670 milhões na época, para tirá-lo do Mônaco. Em sua 7ª temporada no Paris Saint-Germain, o atacante tem 243 gols, 93 assistências, 290 jogos pelo time da capital francesa. E agora, hein? Qual será o destino de Mbappé? Se você tiver alguma informação quiser deixar nos comentários, fale aí. Destaque da seleção olímpica argentina, Juan Esforza desembarca no Rio de Janeiro para fechar com o Vasco. O volante de 22 anos chegou no Rio de Janeiro na tarde desta quinta-feira para fechar com o clube. O Vasco se acertou com o jogador e com seu ex-clube, o Newell's Old Boys, na segunda-feira. No aeroporto, o jogador respondeu algumas perguntas de jornalistas no saguão e se disse animado com a oportunidade de jogar num clube como o Vasco. Palavras deles: estou muito contente. Ontem foi o meu aniversário, estive com a minha família. As expectativas são muito altas. Tenho muita vontade de conhecer a equipe, a comissão técnica e começar a treinar. O volante estava na seleção olímpica da Argentina e na derrota do Brasil por 1-0 para a Argentina, ele estava em campo no último domingo. A seleção brasileira ficou fora das Olimpíadas, enquanto os argentinos garantiram vaga em Paris em julho deste ano. Além de Juan, o Vasco anunciou 7 contratações até o momento. O goleiro Kehler, o zagueiro João Vitor, Robert Rojas, o lateral esquerdo Victor Luiz e o volante Pablo Galdames, e o atacante David Yadson. Bragantino tem conversas para a contratação do atacante Barleta, do Ceará. O atacante obteve recentemente uma liberação para deixar o Ceará e acertar com outro clube. O Red Bull Bragantino está negociando a contratação do atacante Christian Barleta do Ceará. O jogador teve uma liberação judicial para deixar o vovô, e o mais provável é que o seu destino possa ser o Bragantino. Na última semana, Barleta conseguiu na Justiça do Trabalho a liberação para assinar com outra equipe, enquanto continua essa luta judicial contra o Ceará. Barleta terá o direito de receber verbas seletistas previstas no regime CLT, com salário, 13º e férias. Porém, se ele fechar com outro clube e tiver contrato com luvas, direitos de imagem e até premiações futuras, esses valores referentes a esses pagamentos ficarão em um depósito judicial. E se no fim do julgamento o atleta tiver que voltar para o Ceará, as verbas voltarão para o clube contratante. Mais uma novela mexicana aí no futebol, hein? O atacante já estava na mira do Bragantino há muito tempo, desde quando ele foi negociado com o Corinthians em 2023. O Barleta ele foi revelado pelo Joinville e tem passagens por Bahia, São Bernardo, Chapecoense, Corinthians e Ceará. Em 2023 fez 11 jogos pelo vovô e marcou 3 gols. Se você gostou das informações desse vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal. Curta, compartilhe o vídeo, deixe seu comentário. Quero saber o que você acha das informações. Até o próximo vídeo. Fui!